Olá, gente, boa noite. Bacana a gente voltar a falar com vocês sobre a Escritura Sagrada. Mais um domingo de janeiro. É uma experiência diferente para mim. Estar falando longe, remotamente, não é? Mas é uma experiência também que me fez crescer. Eu tive que sair do comodismo, da zona de conforto e aprender a falar uma linguagem um pouco diferente, porque eu sou um pulpit man, eu sou um homem de púlpito, aprendi a falar assim e agora eu tenho que aprender a falar uma outra linguagem mais moderna, não é? Vocês podem perceber que eu não fico usando muito palavrão, palavra difícil, eu estou aprendendo a falar de um outro jeito, tá ok? Então, mas é muito bom falar com vocês. Eu estou aqui em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Mateus 6, 25. Jesus está falando o seu famoso sermão do monte. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Ou por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não semeiam, não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os pagãos, é que procuram estas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nosso século é um século consumido pela ansiedade. São transtornos que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Isso tem consumido boa parte das noites de muitos amigos e de muitas amigas e de muitas pessoas no Brasil e no mundo. Jesus disse que a ansiedade provoca essa coisa, preocupar com os cuidados de amanhã. Jesus disse, olha para os passarinhos, olha para os lírios, veja como Deus cuida. Se Deus cuida de um pássaro, de um lírio, Ele é o seu Pai, Ele vai cuidar de você. Aí Ele diz, conclui Jesus, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Faça uma nova prioridade na sua existência. Foca, em primeiro lugar, em outros parâmetros da sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem sabe em 2021 a gente vai aprender a lançar sobre ele, como diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus, estamos já no florir de um novo ano, com expectativas no coração, com ansiedades na vida, tentando enxergar além do véu que nos cobre. E permita, Senhor Deus, que possamos, olhando o futuro apenas como um projeto, mas tendo a certeza do presente, que Deus está abrindo portas no nosso amanhã, porque Tu és o único Deus que está hoje no meu amanhã. Oh Deus, permita que a gente guarde no coração isso, que Tu tens preparado um amanhã para a nossa vida, e cremos pela fé que 2021 será um ano de muita prosperidade, para o Brasil, para o nosso coração, para aqueles periféricos, de muita prosperidade, Senhor, para os que trabalham, para os aposentados, para aqueles que necessitam, ó Deus, de ajuda nossa, cesta básica, o que é básico na vida.
Deus, tenha misericórdia dos nossos irmãos ribeirinhos, que ficam perdidos ali, Senhor, na beira dos igarapés, dos rios. Tenha misericórdia dos índios, dos quilombolas. Tenha misericórdia, Senhor Deus, dos nossos irmãos nordestinos, muitos deles, que moram lá na setentrionidade, Senhor Deus, do nosso país. Oh Deus, que a gente tenha coração para sentir, tenha mente para apreender e tenha mãos para doar. Oh Senhor, faça isso conosco e que a gente possa ter o nosso celeiro cheio para abençoarmos aqueles que têm celeiro vazio. Oh Deus, levanta o nosso coração, dá-nos um coração mais dadivoso, dá-nos um coração, Senhor Deus, mais quebrantado, mais parecido com o do Teu Filho Jesus, que deu a sua vida em favor de nós. Em nome dEle, o Senhor da vida, aquele que nos sustenta, é que nós oramos. Amém. Bom, gente, então nós lemos a Escritura, oramos agora e nós vamos cantar. Quem sabe Deus vai amolecer o nosso coração, quebrantar o nosso coração e a gente ser mais solidário, mais dadivoso, mais bondoso do que fomos ainda no ano 2020. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor, que merece toda a nossa música, a nossa canção e a nossa adoração. Louvai o nosso Deus. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te adorarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia,
louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sim, prosperar, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia, satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Ô, gente, agora estamos falando para os membros da igreja. Nossa igreja continua em pé, trabalhando, e você pode continuar contribuindo como está fazendo agora. Se você não contribui, poderá começar agora você, membro dessa igreja. Olha aí o telefone que estamos colocando, o telefone fixo, as mídias de comunicação, onde você pode entrar em contato conosco. Entre em contato conosco. Você que é da igreja, está acostumado a fazer isso, olha o número aí, alguém vai te atender. E vai pegar aí na sua casa, e você vai trazer aqui para a gente, para a igreja, e a igreja vai continuar a fazer esse grande movimento social e espiritual para você. Contribua. Deus ama ao que dá com alegria, tá bom? Deus te abençoe. Bom, nós já cantamos, já oramos, já ouvimos a Bíblia, você ouviu o recado aí das nossas arrecadações, é uma maneira bem característica nossa. Você que está me ouvindo e que não pertence à nossa igreja, se você quiser ver como nós fazemos, você pode vir um dia aqui quando estivermos presencial, é um jeito bem próprio, bem nosso, ok? Então vamos meditar na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes o vosso cuidado a nosso favor, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade.
Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver, e a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tenho experiência de fartura, tenho experiência de fome, tenho experiência de abundância e tenho experiência de escassez. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, ó Filipenses, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo ao dar e ao receber, senão somente vós outros. Até para Tessalônica, mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades, quando eu estava lá. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio de vossa parte como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Domingo passado eu falei sobre o sonho da esperança que eu tenho no coração, por mim e para você. E agora eu estou pensando, de fato, o que em 2021 nós precisamos de fato? Paulo estava passando por uma necessidade econômica, financeira mesmo, estava preso. E aquela igreja pequena, lá na bota, chegando na bota da Itália, quase chegando na Europa, mandou a igreja, através de um discípulo chamado Epafrodito, uma oferta para Paulo. E Paulo reconhece que isso veio de Deus. E Paulo sabe que Deus o sustentou com aquela oferta daquela igreja tão pobre. Mas ele dá um recado para a igreja. É o que eu gostaria de dar, este recado para 2021. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Nota que Paulo está falando que, quando ele diz o meu Deus, não é que ele era o único cristão, não. É se ninguém cresce nesse Deus como ele seria só dele. Desculpem quem não é presbiteriano, mais ou menos isso que eu sempre falo. Se a minha igreja presbiteriana do Brasil abandonar as escrituras e for por um outro caminho, como outras igrejas evangélicas foram, e até igrejas protestantes foram, eu continuo presbiteriano sozinho. Isto é, essa ideia de que eu não sou presbiteriano por causa dos outros presbiterianos. Eu sou por uma convicção interna, pessoal, histórica, teológica e lógica. É como se Paulo estivesse dizendo, se ninguém mais amar a Deus, Ele é meu, eu fico com Ele sozinho. Eu não dependo de fé de ninguém para ser sustentado, porque o meu Deus, se todos abandonarem Deus, Ele é meu, então eu fico sozinho com Ele. É isso que Paulo estava dizendo, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Olha, Deus há de nos suprir com riquezas. O salmista dizia, eu já fui velho, moço, e agora eu sou velho. Eu nunca vi um justo, eu nunca vi um temente ao Senhor mendigar o pão, e nem a sua geração. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Deus é rico para conosco. Como dizia o Salmo 37, eu sei que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus estava mostrando Jesus estava mostrando no texto, no começo da leitura, como Ele é bom para com os pássaros e as flores, que nem sabem que Ele existe. Quanto mais a vós outros, o vosso Pai Celeste faz isso. Os pagãos, não. Os pagãos ficam cortando os seus corpos, pulando em volta da fogueira, convencendo o Deus deles para trazer a chuva, para alimentar a tribo. O Deus cristão, não. Nós não precisamos de cortar os nossos corpos, não precisamos de jejuar, não precisamos de chibata, chicote sobre os nossos ombros para amolecer a ira de Deus. O vosso Pai Celeste, Ele é Pai. Assim como Ele cuida da planta,
cuida do pássaro, Ele é o meu Pai, o vosso Pai celeste, sabe que necessitais de todas elas. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, que é sobeja, pródiga, segundo a sua riqueza em glória. Por que Paulo está falando isso? Porque tudo que Deus dá aos seus filhos, esse é o desejo para o meu coração, que você entenda isso, Ele dá com um pedaço do seu ser. Por isso que a riqueza dele não é só uma riqueza, é em glória. Deus, como Ele é muito rico, Ele não joga os presentes para a gente, as benesses e as bênçãos para a gente, e fica isento daquilo. Não, Ele está presente em cada uma daquelas coisas. Jesus disse que Deus está presente quando um pardal cai da árvore. A ideia grega ali é que Deus, o Pai dele, de Jesus e meu Pai, faz parte daquele ato do pardal cair da árvore. Esse é o sentido grego da palavra. Então, quando Deus dá o presente, Ele faz parte daquele presente para nos enriquecer. Não enriquecer apenas com coisas materiais, porque Ele faz isso. Você tem muito mais do que um sapato, muito mais do que uma camisa. Você tem muito mais do que 1 quilo de arroz. Você tem muito mais do que R$1. Então, o nosso Deus é rico para com essas coisas, mas a riqueza que Ele dá, que Ele está falando, não é só essa, embora o contexto seja esse. A riqueza dele é em glória. É mais ou menos como se chegasse o aniversário da minha esposa, a Neidinha, e eu comprasse um presente e chegasse à noite, toma para você. E ela vai dizer, eu não quero isso. Isso não é presente, porque isso não faz parte de você. Isso não traduz o seu sentimento para comigo. Eu não quero isso, eu não preciso disso. Eu tenho muito mais do que isso. Eu quero que você venha através desse invólucro. Eu quero que você venha dentro desse embrulho. Eu quero que você venha dentro dessa caixa. Eu quero que isso tire um pedaço de você e venha com isso, representando aquilo que você é para mim. É assim que Deus faz conosco. Deus nos dá as coisas em glória. A palavra glória significa atributos, qualidades essenciais de Deus, presença, peso, luz, qualidade, atributo. Então, quando Deus dá aos seus filhos, Ele dá tirando um pedaço do seu coração para encher os seus filhos de riqueza. Talvez você não tenha reconhecido isso em 2020, mas saiba que foi assim que Deus te deu, e Ele quer que você saia da visão míope e enxergue Ele dando nas coisas o seu ser. A Bíblia diz no livro de Romanos que Deus não negará nenhuma coisa aos seus filhos. Ele satisfará em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Ele não só dá, não só glória, mas também dá em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Que aquilo que Ele nos dá tem um conduto, um canal. E o conduto e o canal que passam as bênçãos de Deus se chama Cristo. É Jesus que garantiu essas riquezas para nós. Quando as recebemos em 2020, as recebemos pela obra de Cristo, através das mãos do Pai. Ele é o Deus de Paulo e é o meu Deus. É Ele que dá as coisas dando a si mesmo. Quando Ele deu o seu Filho, Ele negará alguma coisa para nós? Paulo dizia em Romanos, aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará gratuitamente com Ele, com Ele todas as coisas. Deus não vai nos dar nada sem Ele. Eu costumo dizer que essas coisas que Deus nos deu e nos dará são como um cofre, estão dentro de um cofre riquíssimo, onde tem apenas algumas pérolas, alguns diamantes, mas o cofre vale muito mais. E eu não posso ganhar o que está dentro do cofre se eu não tiver o cofre na minha mão. Jesus é este cofre riquíssimo, dentro do qual Deus coloca todas as riquezas para a nossa vida. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de satisfazer em Cristo Jesus. Mas pastor, e os outros? Os outros Ele dá gratuitamente. E para os cristãos, Ele dá tirando do seu coração, tirando dos seus sentimentos mais profundos, de sustentar um filho. Mais ou menos quando você dá um pedaço de pão a um filho, e um pedaço de pão a um menino que te pede na porta. Ambos são atos meritórios, são extraordinários, mas a diferença de sentimento é muito grande. Por isso que as riquezas que nós cristãos temos é em
Cristo Jesus, aquele que não poupou o seu próprio Filho, o que já havia de mais riqueza para ele, de mais amor e de encanto e de beleza para ele, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de satisfazer em Cristo Jesus cada uma. Lembra que eu falei que Deus não joga as coisas para a gente? Cada um benefício, cada uma bênção que Ele nos dá, cada uma riqueza da sua glória que Ele nos dá, ela é separada, ela tem um nome, ela tem uma história, ela tem uma concorrência, uma experiência dele com seu filho, dele com seus filhos. Cada uma tem um nome, cada uma tem uma história de fé, cada uma tem uma história relacional. Quando a gente dá muito presente para os filhos, eles acumulam tudo e não sentem a história de cada uma delas. Deus não é assim. Deus não é um pai que tem um monte de filhos mimados. Ele quer que tenhamos um pai e que reconheçamos cada uma das nossas necessidades satisfeitas nele. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de satisfazer em Cristo Jesus cada uma, desde a mínima até aquilo que você julga de máximo, cada uma. Mas a Bíblia diz que Ele não vai satisfazer os nossos desejos, pode ser, mas nossas necessidades. Às vezes a gente fica com um coração atribulado, triste, quando transformamos necessidades ou desejos em necessidades. Deus não vai satisfazer todos os seus desejos, mas cada uma de suas necessidades. Se eu tenho o que tenho, porque essas são as minhas necessidades. Pastor, você não quer buscar mais coisas? Quero. Mas eu vou precisar só de necessidades. O que eu posso ter mais ou menos é para encher o mundo de riqueza, de glória, do evangelho, de comida, bebida, pão. Deus vai satisfazer as nossas necessidades. Gente, não tenha dúvida disso e nem tenha medo do amanhã, porque como eu orei, Deus está hoje no meu amanhã. Ele há de satisfazer cada uma de nossas necessidades. Por isso que Paulo, lá na prisão em Roma, estava tão feliz em escrever isso para aquela igreja tão pobre, que se lembrou dele várias vezes, e que agora volta a mandar uma oferta para Paulo. Ele diz, sabe o que eu desejo? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, desejo para vocês isso, possa satisfazer em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Gente, esse é meu desejo para vocês e para mim no ano 2021. Deus abençoe. Deus, obrigado por essa noite, por essa palavra que nos move a confiar em Ti, que nos leva a ouvir Jesus dizendo que Ele é o nosso Pai, Ele vai satisfazer cada uma de nossas necessidades. Ó Deus, que a gente tenha um ano menos ansioso, menos solícito, mais ocupado, menos preocupado, que a gente confie, que a gente deposite nas mãos do Todo-Poderoso as nossas necessidades. Em nome de Jesus, aquele que veio do céu para satisfazer a necessidade mais profunda do nosso coração, que é o nosso relacionamento contigo, com o próximo e com a humanidade. Deus, alimenta-nos com esta palavra. Em nome do Filho, o pão da vida, Jesus Cristo, a nossa grande riqueza. Amém. Bom, gente, terminamos esse momento de culto, de celebração, de adoração. Eu espero encontrar vocês, se Deus assim querendo, no domingo que vem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as riquezas espirituais do Espírito Santo, possam abundar e superabundar em todos vocês que têm um Pai, que é Deus, em todos nós que amamos a Jesus e aguardamos o seu retorno glorioso, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.
Bom, gente, Deus abençoe. Até domingo que vem. Um grande abraço.